Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Saudações, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso Lições Fraternais, fazendo a leitura do Espírito da Verdade. Hoje vamos chegando aí no capítulo 92 e muito obrigado pela sua companhia. Vamos hoje fazer uma reflexão acerca do Espiritismo e você, que é exatamente o tema do capítulo 92 do Espírito da Verdade. Então, capítulo 92, Espiritismo e você. Recentemente, você teve os primeiros contatos com a doutrina espírita e agora se deslumbra com as novas perspectivas espirituais da existência. Ideais redentores, relações pessoais enriquecidas, conversações edificantes, leitura nobre, promissores ensejos de servir à fraternidade. Recorde, no entanto, os imperativos da disciplina em todos os empreendimentos para que a foiteza não lhe crie frustrações. Tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. É oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores ante as leis da criação. É reencarnar-se moralmente, de novo, dentro da própria vida humana. Convicção espírita é galardão abençoado no aprendizado multimilenar da evolução. Desse modo, nem prevenção, nem vigilância constituem caminhos para semelhante conquista. Urge sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mas profundas, de suas atividades. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Contenha os ímpetos de defesa intempestiva das suas ideias novas. Sedimente os próprios conhecimentos. Espiritismo é claridade eterna. Gradue a intensidade da luz que você vislumbrar para que os seus olhos não sejam acometidos pela cegueira do fanatismo. Muitos irmãos nossos ainda se debatem nas lutas do subnível, porque não se dispuseram a aceitar a realidade que você está aceitando, mas também outros muitos palmilharam o lance da experiência que você hoje palmilha e nem por isso alcançaram êxitos maiores na batalha íntima e intransferível que travamos conosco, em vista da negligência que ainda se fazem. Crença não nos exime da consciência. Acertar ou cair são problemas pessoais. Tudo depende de você. Quem persiste na ilusão, abraça a teimosia. Quanto mais se edifica a inteligência, mais se lhe acentua o prazer de servir. Obedeça, pois, ao chamamento do Senhor, emprestando boa vontade ao engrandecimento da redenção humana, através do trabalho ativo e incessante nos diversos setores em que se lhe possa desenvolver a colaboração. Conserve-se encorajado e confiante. A alegria serena, em marcha uniforme, é a norma ideal para atingir-se a meta colimada. Eleve anseios e esperanças, tentando sublimar emoções e cometimentos. Acima de tudo, consolide no coração a certeza de que a revelação maior é aquela que nos preceitua o dever de procurar com Jesus nossa libertação do mal e, em nosso próprio benefício, compreendamos a real posição do Mestre como excelso condutor do nosso mundo, em cujo infinito amor estamos construindo o reino de Deus em nós. André Luiz. O belo texto do André Luiz, eu que gosto da literatura do André Luiz, não que os outros eu não goste, não é isso, mas eu gosto da didática, da forma que o André Luiz passa, eu já falei isso em outros capítulos, né, e reforço aqui, porque quando eu leio, eu acho ele bastante didático, a forma que ele utiliza. Esse texto dele aqui, o Espiritismo e Você, faz menção ao capítulo 17 do Evangelho, item 4, os bons espíritas. E aí, já puxo um gancho da aula passada, como a gente vinha falando lá sobre a caridade, né, que eu comecei na aula passada, se eu não me engano, falando que o Chico tinha aquela frasezinha, que se a frase do Espiritismo não fosse fora da caridade não há salvação, ele não teria seguido o Espiritismo. E aqui, de novo, a gente vai falar do Espiritismo, né, que o Espiritismo não é a salvação. Né? Então, não entra nesse lema de que acreditar que o Espiritismo é a salvação. Pelo contrário, o Espiritismo ele é um consolador, é uma orientação para a minha salvação, para que eu me salve. Me salve do quê? Do homem velho, né? Das posturas velhas, da moral velha, a moral que não está muito apurada.
É isso que o Espiritismo vem me ajudar. Ele vem e me propõe, fala, olha, o Cristo disse isso. Essa é a lição que o Cristo me passa. Mas como diz muito bem André Luiz, tudo depende de você, tudo depende de mim. Vai depender se eu quero seguir isso que o Espiritismo está me falando, que na verdade é o que o Cristo fala, se eu vou querer seguir ou não. Se eu achar que isso não me convém, como disse na frase de Paulo, que a gente vem aprendendo também, Paulo disse o quê? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Eu posso fazer o que eu quiser? Posso, Deus me deu o livre-arbítrio. Mas é certo, é moral, é isso que o Espiritismo vem chamar. É isso que o Espiritismo vem estralar aqui na nossa consciência, porque a gente já sabe. A gente sabe que o caminho errado leva ao caminho, à conclusão da dor, leva à consequência da dor. Então, o Espiritismo ensina o homem a ser o homem de bem. Nesse mesmo capítulo, no item 3, ele vai falar, o homem de bem. E quem é o homem de bem? É o homem que conhece a caridade, que pratica a caridade, é o homem que acredita na justiça divina. Por quê? O Espiritismo explica as leis naturais, as leis de Deus. E aí a gente vai entendendo por que as coisas acontecem, muitas delas explicadas de forma clara, mas era gente que detinha a ignorância e não via daquele ponto de vista, não enxergava daquela maneira. Então, mais um ponto para ser relembrado. Não é o Espiritismo que vai me trazer a salvação, mas vai ser a minha vontade, o meu desejo de mudar a minha rota. Não é? O que a gente já diz aqui há muito tempo. Não adianta eu seguir pelo mesmo caminho querendo chegar em local diferente. Não tem como. Eu tenho que mudar a rota para atingir novos lugares. Eu tenho que mudar dentro de mim os conceitos antigos para perceber que existe um novo eu, para perceber que existe uma nova maneira de se viver e muitas das vezes, muito, muito melhor, sem dúvida. É isso que o Espiritismo vem colocar para nós. Ele é pautado no tripé da ciência, religião e filosofia. Ou seja, ele não descarta a ciência jamais. O que a ciência nos ensina através dos estudos é válido. A religião, ele vai falar que toda religião que fala de Deus, do amor divino, é importante. Acontece que ele coloca o que para nós? A fé raciocinada. Que não adianta, não é por rituais, não existe dogmas, não existe idolatria, como a gente já viu capítulos específicos aqui disso. Que existe a religião para ser refletida, existe uma fé raciocinada. E o exemplo mais básico assim para a gente dar de fé raciocinada é aquela história. Eu peço paz para o mundo, eu oro a Deus para que exista paz no mundo, mas muitas das vezes eu guerreio dentro da minha casa assim que eu chego. Então essa é a percepção de que adianta eu pedir a paz no mundo se ainda por uma bobeira eu entro dentro da minha casa e faço um tumulto. Então essa é a percepção. O que você está pedindo? O que você está querendo? Entendeu? Essa é a reflexão, é isso que o Espiritismo vem nos colocar. E a filosofia, porque a indagação de tudo isso. Muitas pessoas chegam ao Espiritismo se questionando, não aceitando muitas situações. E aí, realmente, a gente só procura Deus quando nós temos a dor. Nós ainda não buscamos o caminho de Deus, os ensinos divinos, a segui-los, como a moralidade, a conduta correta, sempre correta, pelo amor. Nós procuramos pela dor. Quando algo me acontece, quando a perda de um ente querido, uma dificuldade extrema, aí eu busco. Porque eu sei que existe algo, a minha consciência fala que existe algo. E às vezes as outras religiões, sem qualquer demérito, pelo contrário, todas têm a sua importância, elas fazem, não me explicam, em alguns pontos existem dogmas que bloqueiam e não deixam eu passar dali. Só que eu me questiono através dessa filosofia, desse questionamento, dessa indagação que existe dentro de mim. E eu quero aprender, eu quero entender, eu quero saber. E o Espiritismo vai me ensinar, ele vai me explicar. O Espiritismo, ele não traz uma nova moral. Ele não vem falar sobre uma nova moralidade. Não, ele simplesmente reforça a moral que o Cristo já nos ensinou há tanto tempo. Né? E aí entra o cristianismo redivivo para falar dessa moral, desse reforço dessa moralidade que já existe há muito tempo, mas sou eu que não a sigo. Quer ver uma simples? Não faça para os outros aquilo que você não queria que fizessem para você. Por que eu não sigo? Porque quando a gente fala dessa leizinha básica, desse conceitozinho básico, é evidente, é verdade, não gostaria que me fizesse isso. Mas por que muitas das vezes eu faço? Porque tem a minha vaidade, tem o meu egoísmo, tem o meu orgulho embutido. E aí que vai entrar essa moralidade, não nova, mas reforçar para que eu tire essa vaidade, para que eu tire esse excesso de orgulho que existe dentro de mim, para que eu tire esse excesso de egoísmo que existe dentro de mim, para que eu me transforme numa nova pessoa, para que eu me transforme numa pessoa mais
refletiva, mais interpretativa das cercas do mundo, das situações do mundo. Se o outro sofre, eu também sofro. Né? O Espiritismo vai me ensinar que eu ser espírita não quer dizer que então, a partir de agora, por eu frequentar um centro espírita ou assistir um programa espírita, a minha vida vai ser um mar de rosa. Mas ele vai me dar capacidade de interpretar as situações pelas quais eu passo e isso fazer com que eu atravesse essas situações de maneira diferente, de maneira, muitas das vezes, mais fácil, sem o rancor, sem a ira, sem o sentimento da vingança, sem ódio, sem bronca, sem reclamação. Que é o que a gente fala muito em várias lições, a gente viu o poder da reclamação, o poder maléfico da reclamação. Não é isso? Então o Espiritismo vai me ensinar tudo isso e muito mais, porque ele vai me ensinar sobre fé robusta, porque a minha fé ainda é vacilante. Eu vacilo muito na fé. Quando vem um problema, quando chega uma situação, o que acontece comigo? Eu desacredito de tudo, eu fico pessimista, e aí essa fé robusta é que vai alicerçar a minha esperança de que tudo vai dar certo, que vai me preencher de otimismo, sem perder a noção da realidade, sem eu virar, como disse André Luiz, um fanático. Entendeu? É questão de interpretação da vida, é questão de pontos de vista diferentes. É isso que o Espiritismo vem para me ajudar. É no Espiritismo que vai explicar a melhor relação entre eu e Deus, entre mim e Deus. Né? Os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas caridades, e não é o fato de eu comparecendo ao centro espírita, de eu ficar indo ao centro espírita ou tomando água fluidificada, que vai fazer de mim uma pessoa melhor, mas sim a minha vontade, o meu querer de mudança. Isso é o importante entender sempre. É a minha vontade a minha vontade nesse mudar. É isso que vai importar sempre. Né? Porque é muito comum, né? A gente vê aqui os crentes da boca para fora, crentes de um modo geral, independente de religião, professam a Deus. A gente vê na lição da afabilidade e doçura, lá no Evangelho, que fala o quê? Tem a boca o mel, mas o coração está cheio de fel, ou seja, amargo. Porque não professa aquilo que fala. Então, o que vai dizer a meu respeito, e o Espiritismo me ensina isso, vai ser a minha conduta, vai ser a minha postura, vai ser o quanto eu sou caritativo, o quanto eu sou paciente, o quanto eu sou tolerante, mas isso constante mudança. E é lógico, como o André Luiz muito bem coloca, não é de uma vez que eu vou mudar tudo, mas é gradativamente, é aos poucos. Porque nada se muda do dia para a noite, repentinamente, grandes mudanças não acontecem do dia para a noite. É paulatino, e assim a minha evolução também vai se dando paulatinamente. Conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou compreendendo, com tudo o que o Espiritismo tem para me proporcionar de entendimento, um passo de cada vez que eu vou dando, eu vou me aprimorando. E juntos, nós aprimorados juntos, nós fazemos a evolução de um planeta. Olha só como é importante. Então, tudo depende de você, como diz André Luiz. E para concluir esse estudo de hoje, nas palavras do codificador do Espiritismo, o Allan Kardec, que tinha, na verdade, o nome, esse era um pseudonome que ele usava só para as obras espíritas, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele resumiu isso de uma forma muito inteligente quando ele disse assim: ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Está vendo? Então, a religião é de extrema importância para nós, porque nós ainda não temos a religiosidade suficiente e necessária. Então, a religião nos dá o norte. Mas é através disso, é entendendo ser cristão, vivenciar essa fé sincera, é deter essa grave responsabilidade na nossa mudança, no desejo de mudança, e transformar o nosso coração em templo eterno e superando a cada dia a nós mesmos. Por isso muita gente diz que ser espírita não é fácil, mas basta a força de vontade, basta querer que a gente chega lá. Eu vou ficando por aqui, faça a sua reflexão sobre o espiritismo e você, mas eu espero você no próximo capítulos do nosso Lições Fraternais. Obrigado pela sua companhia e até lá. Tchau.
Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.